tá? Beleza, vamos calcular aqui então qual vai ser a tensão normal nesse bloco que está ali, né? A gente está puxando ele com 10 kN. Bom, fala aí, eu sou o professor Rafa do Responde Aí e na aula de hoje nós vamos falar sobre as tensões aqui na ResMat, né, na resistência dos materiais. Se você precisa aprender sobre tensão normal, tensão cisalhante, fica aqui comigo nessa aula. Aproveita também, deixa o seu like se você gosta do nosso conteúdo, ativa o sininho para receber as nossas notificações e se você não é um inscrito, tá marcando bobeira, é só apertar o botão vermelho e se inscrever. Galera, tensão, né, a gente tem a tensão normal, tensão cisalhante, tudo isso tem fórmula e tem aplicação. E para você ter ali tudo resumidinho, a gente fez um resumão. É só baixar entrando no link que está na descrição aqui desse vídeo. Entrou lá no link, baixou o seu resumo, aproveita porque ela vai ter as fórmulas e aplicações falando de tensão normal, tensão cisalhante para você, tá? Bom, agora, sem ser no resumo, aqui na aula, vem comigo que a gente vai falar sobre cada uma dessas tensões. Bora lá? Bom, começando pelo seguinte, imagina que você tem aqui um bloco, né? Bloco não, ali no caso uma barra, um tronco de madeira, e você faz 10 kN ali puxando esse tronco de madeira para tentar tirar ele da parede. O que acontece? Esse 10 kN a gente chama ele de esforço normal, porque é um esforço que está acontecendo ali ao longo do eixo do meu tronco, ali ao longo do eixo ali dessa minha barra de madeira, tá? E o que pode acontecer? Pode ser que com essa força, né, com esse esforço normal, esse tronco de madeira quebre. E aí a gente vai falar que esse tronco de madeira ele quebrou por conta de uma tensão normal. Ele não resistiu a essa tensão normal. Tá? Outra coisa que pode acontecer é eu fazer ali uma força de 5 kN, mas agora no meio do tronco. E sem ser na direção do eixo do tronco, né? Ali numa direção perpendicular. E pode ser que esse tronco, né, ele também quebre. Nesse caso, a gente tem ali uma tensão cisalhante que aconteceu por conta de um esforço cortante, né? Essa força ali perpendicular, a gente chama ela de esforço cortante e ela gera uma tensão cisalhante. Bom, vamos aprender então a calcular esses valores de tensão normal e tensão cisalhante, porque com eles a gente vai saber projetar e poder assim então calcular, né, se as nossas barras, vigas vão suportar aos esforços que a gente vai colocar nela. Começando então pela tensão normal. Tem ali o meu bloco, né? Tem que parar de falar bloco. Eu tenho ali a minha barra de madeira com um esforço normal de 10 kN. O que vai acontecer? Vai acontecer que se eu pego uma seção dessa minha barra de madeira, ou seja, cortar ali, tentar olhar para o meio da minha barra de madeira, o que vai acontecer? Eu vou olhar para essa área, né, que eu cortei e eu vou ver que ela vai ter algo que a gente chama de tensão normal. É como se essa força de 10 kN ela estivesse ali, distribuída ao longo de toda essa área da minha barra de madeira. Tá? Então, ó, vou ter aqui então que essa tensão normal a gente vai calcular ela fazendo o quê? Fazendo o meu esforço normal dividido pela minha área. Tá? E como é que calcula esse esforço normal? Bom, se eu tenho ali uma força de 10 kN puxando o meu bloco para a direita, eu vou ter uma reação aqui no apoio do bloco para a esquerda, né? Porque a gente quer que esse bloco fique parado. Essa reação é igual a 10 kN, né? Que aí ele vai ficar em equilíbrio, ele não vai se movimentar, tá? E aí eu vou olhar agora então para o meu bloco de madeira. Beleza, eu tenho aqui meu bloco de madeira, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui uma área desse meu bloco. Né? Eu vou olhar aqui para uma área dele. Aqui uma área, a linha. Tá? E quem é esse esforço normal? O esforço normal vai ser a força que vai aparecer aqui nessa área que eu abri. Para saber qual é o valor desse esforço, eu tenho que olhar todas as forças antes dele. Antes dessa minha área, a linha, né, olhando para a esquerda, eu tenho essa força aqui de reação, que é igual a 10 kN, tá? Se essa força de reação é igual a 10 kN, né, quando eu corto ali essa minha área, a linha, eu não preciso olhar mais para esse lado aqui direito do bloco. Então é como se eu tivesse aqui o bloco até a minha área, a linha. Isso aqui é um corpo que tem que estar em equilíbrio. Só que agora eu estou olhando, né, qual é o valor do meu esforço normal em cima de uma área da seção reta desse bloco. Tá?
E aí, para esse sistema ali, né, do bloco indo do apoio até a área onde eu estou olhando está em equilíbrio, a gente vai ver que essa normal ela vale 10 kN. Tá? E uma coisa que a gente tem que reparar, se essa normal ela realiza tração, ou seja, quer aumentar o tamanho do bloco, está tentando expandir o bloco, a gente vai ter uma normal positiva. Se ela realizar uma compressão, ou seja, se a gente tiver uma normal que vai apontar para cá, aí seria uma normal negativa, tá bem? Isso aqui é uma convenção, que assim, né, a gente vai ter uma tensão normal positiva quando for tração e uma tensão normal negativa quando for compressão. Tá? Beleza, vamos calcular aqui então qual vai ser a tensão normal nesse bloco que está ali, né? A gente está puxando ele com 10 kN. Bom, repara no seguinte, a gente está falando que a tensão admissível, ou seja, o quanto esse bloco aguenta é 100 MPa. Ele aguenta uma pressão ali, uma tensão normal de 100 MPa. Tá? Como ele está dando essa tensão admissível em megapascal, a gente pode utilizar, não precisa calcular as coisas no SI, você não precisa transformar tudo em Newton e transformar a área em metro quadrado para ter o pascal. Você pode utilizar essa tabelinha daqui, ó. E como eu sei que minha tensão admissível está em megapascal, eu vou deixar a área em milímetro quadrado e vou deixar a força em Newton. Se a minha tensão estivesse em gigapascal, aí eu podia deixar a força em quilonewton e a área em milímetro quadrado. Mas como eu quero trabalhar aí com o megapascal, eu vou deixar a área em milímetro quadrado e a força em newton, tá? Então, beleza. Olhando ali para a minha seção reta, a gente viu, né, que essa normal ela vai acabar sendo igual a essa força que está puxando, né, o nosso bloco. Porque ali, olhando 10 kN da reação até a área da seção reta, eu vou ter então um esforço normal de 10 kN. Tá, então já sei o valor do meu Nzinho, daqui do meu esforço, da minha tensão normal. Vamos calcular agora então a minha área, né? Então eu tenho aqui, ó, a área é igual a πr², isso aqui vai ser igual a π. Como eu quero essa área em milímetro quadrado, eu posso deixar o raio em milímetro. Então eu vou deixar aqui 10 ao quadrado, isso aqui vai ser igual então a 314 milímetro quadrado. Portanto, a minha tensão normal vai ser igual. Vou deixar o meu esforço normal, que está aqui, né? 10 kN, passando para newton vai virar 10.000 newtons, dividido pela área, que são 314 milímetros quadrados. Então, isso aqui vai ser igual a 31,8 e a unidade é o megapascal, porque eu usei newton por milímetro quadrado. Isso é menor do que a tensão admissível, então essa barra de madeira aí ela não vai quebrar por conta do esforço normal, tá? Mas e o esforço cortante? Será que ela quebraria? Bom, o esforço cortante ele vai gerar uma tensão que a gente chama de tensão cisalhante. Então agora ali, olhando para a minha área da seção reta, essa tensão ela é uma tensão que está ali perpendicular ao eixo da minha barra de madeira, tá? Beleza, o que acontece aqui? A tensão cisalhante, ela não segue um padrão bonitinho que nem a tensão normal. Ao longo da área ali da minha tensão, eu vou ter uma figura de tensão cisalhante muito estranha, tá bem? Só que se a gente considerar essa minha barra de madeira como sendo um pino, um prego, algo bem pequeno, aí a gente pode ter sim uma tensão cisalhante média, que a gente vai fazer calculando o esforço cortante dividido pela área. Tá? Então, no caso de pinos, pregos, que vai ser onde a gente vai calcular a tensão cisalhante, a gente vai fazer isso, vai ser o esforço cortante V dividido pela área, tá? Bom, vamos encontrar então esse esforço cortante V. Para isso, eu vou olhar, ó, eu tenho aqui uma reação nesse lado e eu tenho uma reação nesse outro lado. Como a minha força de 5 kN está bem ali no meio, então as reações elas vão ser equilibradas. Eu vou ter 2,5 kN aqui na direita e 2,5 kN aqui na esquerda, tá? Olhando então para minha barra, fazendo aqui o diagrama do corpo livre dela, eu tenho 2,5 kN para cá, 2,5 kN para cá e 5 kN aqui no meio, beleza? E aí eu posso pegar aqui minha área, né, para onde eu vou ver
o meu esforço cortante. Aí você pode escolher para a esquerda ou para a direita, eu vou escolher aqui a esquerda dos 5 kN, tá? Então está aqui a minha área, a linha. Então, olhando para essa área, né, a gente pode olhar só para o pedaço de madeira, né, até a área. Não preciso olhar para o corpo todo. Então, vou ter aqui 2,5 kN. E vou ter aqui na minha área o meu esforço cortante. Ver. E a gente pode ver que é igual a 2,5 kN. Tá? Beleza, com isso, então, sabendo o esforço cortante, agora eu vou calcular minha tensão cisalhante. Tá? Aqui no caso do meu bloco de madeira, a tensão admissível é de 10 megapascal, tá bem? Vamos calcular, então, se eu vou ter uma tensão cisalhante maior ou menor do que essa admissível. Tá? A área vai ser aquele mesmo esquema, né? Como a tensão admissível está em megapascal, eu vou utilizar a área em milímetro quadrado e a força em newtons. Então, a minha área é igual a πr². O raio aqui do meu bloco de madeira ainda é 10 milímetros, então vai ficar 10 ao quadrado, o que vai dar igual a 314 milímetro quadrado. Portanto, a minha tensão cisalhante vai ser igual ao meu esforço cortante, que é igual a 2.500, né? A gente viu 2,5 kN, isso vai dar 2.500 newtons, dividido por 314 milímetros quadrados, que é igual a 7,96 megapascal. Então tá de boas, esse bloco de madeira aí também não vai quebrar por conta do esforço cortante, por conta da tensão cisalhante, ele não vai cisalhar, tá? Ele vai ficar ali inteiro, beleza? Só uma coisa, além disso, é que a gente tem dois casos de cisalhamento, o cisalhamento simples e o duplo. O que a gente viu agora há pouco era um caso de cisalhamento duplo. Isso que eu vou explicar para vocês agora depende muito se o professor de vocês aceita ou não, tá? Se ele não aceitar, vocês sempre têm que cortar a área da seção reta e encontrar lá qual é o esforço cortante. Agora, se ele aceitar, vocês podem simplesmente falar o seguinte: no caso do cisalhamento simples, se você corta aqui o seu corpo numa área a linha, né, a gente vai ter aqui 2,5 não, né? A reação aqui nesse caso, ela vale 5 kN. Só tem um lado para reagir com aquela força de 5 kN. E aí, o meu cortante aqui sobre essa área vai ser igual aos 5 kN, tá? Então a gente vê que no cisalhamento simples, o esforço cortante, ele é igual à força que eu estou aplicando, tá? E aí eu vou ter então que a tensão de cisalhamento é igual a cortante sobre a área, que vai ser igual à força aplicada sobre a área. Agora, no caso do cisalhamento duplo, que foi o que a gente resolveu, se eu cortar aqui a área, né, acontece que agora a reação é a metade, porque eu tenho 2 pontos de reação. Então a gente vai ver aqui, né, que o cortante ele vale 2,5 kN, que é a metade da força que eu estou aplicando. Portanto, aqui eu vou falar então que o cortante ele é igual a metade da força aplicada, porque eu tenho ali 2 pontos de reação. E a minha tensão de cisalhamento vai ser então cortante sobre a área, vai ficar então a força aplicada dividido por 2 vezes a área. Esse é o caso do cisalhamento duplo. Tá bem? Se o seu professor deixa você utilizar essa ideia direto na prova, você pode utilizar. Se não, sempre tem que fazer essa dedução que eu fiz agora, que é cortar ali a área e encontrar o seu esforço cortante para então encontrar a tensão de cisalhamento. Ok? E aí, esse vídeo ele te ajudou? Responde aí!